Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre avaliação na educação infantil. Você, professor, como que você avalia lá na educação infantil os seus alunos? Você faz um portfólio? O que você faz? Vamos falar tudo sobre avaliação na educação infantil e você que é pai, fica comigo também, porque vai ser bem interessante você saber como que é feita essa avaliação na educação infantil, e a necessidade de avaliar uma criança nesse período. Enfim, a gente vai falar de tudo. Então, fica comigo, professor, coordenador, diretor, pais, todos que convivem com crianças em idade de educação infantil, porque você vai gostar muito desse vídeo. Mas eu peço que você já dá o seu like nesse vídeo, gente, já dá o seu joinha, que vai ser muito bom para mim, vai ser muito bom pro vídeo, que vai espalhar para todo mundo. Então dá o seu like, por favor, de cara, porque eu sei que esse vídeo vai ser muito bom, que você vai gostar muito dele. E não esquece de inscrever no canal. Clica aqui onde está escrita a palavrinha inscrever. Clica no inscrever, depois você clica no sininho do lado, porque todas as vezes que eu soltar um vídeo novo, você vai receber a notificação. E também comenta aqui embaixo, eu adoro ver os comentários de vocês, eu respondo todo mundo. Ou você vem aqui, ó, no meu Instagram, Dia a Dia na Escola Oficial. Vai lá no direct, manda um oi pra mim, que eu gosto muito também. Então vamos lá, sem enrolação, vamos falar de avaliação na educação infantil. Como que funciona isso? E outra coisa, hein? Eu vou dar dicas para vocês e vou deixar um modelo. Vocês vão gostar. Vamos lá, rodando a vinheta. Gente, vamos começar então sem enrolação. Eu me lembro quando os meus filhos eram pequenos e eles faziam, a professora fez um portfólio dele. E aí no portfólio, eu me lembro como se fosse ontem a reunião. O que é o portfólio, para quem é leigo e não sabe? Portfólio da educação infantil é o professor sentar e ficar escrevendo sobre cada criança. Pensa bem, o professor tem 25 alunos, ele vai escrever sobre cada um, o desempenho dele, como que ele é nas atividades, como que ele é no parquinho, como que ele brinca, como que ele faz, né, tudo. E mesmo assim, gente, eu vou falar uma coisa, até a quinta criança, o professor ainda consegue ser criativo e consegue colocar alguma coisa diferente. Passou disso, gente, da sexta criança até a 20ª criança, ele acaba escrevendo tudo a mesma coisa, sendo que as crianças são diferentes. Por quê? Porque fica cansativo, porque é complicado. Uma outra coisa que eu acho um absurdo, se você for olhar lá no Google, você colocar assim, portfólio na educação infantil, modelos. Como é que modelo? Como é que você vai ter um modelo, um texto pronto, falando sobre uma criança? Enfim, isso não adianta, isso não resolve o problema, porque o pai, na hora que ele pega aquele texto, ele lê tudo sobre a criança, aí ele termina de ler o texto e fala assim, ah tá, mas então como que tá meu filho? Ele acaba de ler e tá, como é que tá meu filho? Por quê? Se você olhar no pai do lado, você vai ver que o relatório da criança do lado é igualzinho o relatório do seu filho. Então é meio assim, não gostei. Nunca gostei disso. Então, quando eu fui para coordenação e mesmo dei aula na educação infantil, eu me lembro que eu falei, não, eu quero inventar alguma coisa diferente. E eu comecei a pesquisar, não só na internet, como escola de sobrinhos, como que é avaliado aí na sua escola, e eu comecei a fazer uma pesquisa geral. E nessa pesquisa eu perguntei como que era a avaliação e muita gente me emprestou os relatórios, me emprestou aquilo que era de material dele. Aí o que eu fiz? Eu criei a minha ficha de avaliação da educação infantil. O que tem nessa ficha? Eu gosto de colocar, gente, aquilo que os pais sempre perguntam para mim. Então, primeira coisa, eu começava a ficha. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu vou falar aqui de uma ficha, depois eu disponibilizo lá no meu blog. Então, assim, a primeira de cara na ficha, eu fazia a capa com a série da criança, a ficha avaliativa, o nome do professor, o nome da monitora, tudo bonitinho. Aí,
Logo de cara eu colocava assim, criança, por exemplo, 3 anos. Eu recebo uma criança de 3 que vai fazer 4 anos. Então eu colocava o desenvolvimento da criança de 3 anos. Como que é o desenvolvimento motor e físico dessa criança, como que é o desenvolvimento mental e como que é o desenvolvimento socioemocional dessa criança. De 3 e de 4 anos. Eu explicava o que nós da escola esperávamos dessa criança. Qual é o desenvolvimento normal dessa criança? O que ela tem que se apresentar? Por exemplo, uma criança de 4 anos, tá? Desenvolvimento físico e motor. Ela tem que andar e correr com facilidade, coordena melhor os grandes músculos, sobe em lugares altos e difíceis, pula, mantém equilíbrio em uma perna só, começa a saltar em um pé só, abotoa algumas roupas e escova os dentes sozinha, constrói com blocos os planos horizontais e verticais, nomeando suas instruções, é irrequieta durante o dia, mas dorme bem à noite. Isso é um desenvolvimento físico e motor de uma criança de 4 anos. Aí eu recebo uma criança que não sabe abotoar uma roupa, ou que não tem facilidade para correr e andar, significa que ela não está no padrão normal do desenvolvimento para a idade dela. Então, para que eu não tenha que falar isso para os pais, eu já colocava todo esse textinho assim de cara nessa ficha avaliativa, que é aquilo que eu espero que uma criança de 3 para 4 anos tenha. Porque se o pai só de bater o olho nisso aqui vai lá, opa, minha filha ainda não está abotoando roupa ainda, então eu vou começar a ajudar em casa porque eu sei que faz parte do desenvolvimento dela. É isso que dá parceria, isso que é uma parceria com a família, isso é bem legal. Outra coisa, eu comecei a dividir em conteúdos, em áreas. Então, por exemplo, depois que eu falei do desenvolvimento da criança, eu coloquei lá linguagem oral e escrita. Como que é essa criança na linguagem oral e escrita? Ela narra experiências pessoais adequadas à sua idade, transmite pequenos recados, tem facilidade de pronunciar palavras, enfim, coloquei várias coisas, situações que acontecem em sala de aula e coloquei os critérios, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. E lá eu marquei, consegue, era uma estrelinha, consegue com ajuda, eu fazia um triângulo, e em desenvolvimento, que era uma bolinha. Então essa era a nossa sigla. Eu colocava isso porque assim, ela está em desenvolvimento, ela vai ter uma hora, ela vai conseguir, então ela está no caminho. E aí os pais já conseguiam entender isso daí. Depois eu fazia a parte de matemática, se ela conta oralmente, identifica o uso do conceito em cima, embaixo, grande, pequeno, aquilo que é para a idade e mais um monte de coisa. Depois, natureza e sociedade, aponta e nomeia, identifica as partes do corpo, estabelece relações de grupos sociais ou em outros grupos, enfim, falava um monte de coisa. Música, porque lá na escola tinha aula de música na nossa matriz curricular. Então reconhece música, utiliza quando solicitado, reconhece sons corporais como palma, mão, assovio, né? Porque tem a musiquinha que fala cabeça, ombro, joelho e pé. Então ela tem que ir mostrando, nomeando, né, o corpinho dela. Enfim, coloquei vários itens também. Depois, além da legenda, eu coloquei primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre uma linha, caso o professor queira escrever alguma observação a respeito do que ele marcou em cima, tá? Depois, avaliação da professora. Isso aqui era bem legal, porque eu fiz nos 4 bimestres, tinha o mesmo texto, mas a professora marcava sim, às vezes ou não. Então, por exemplo, o que era um dos itens? Vem à aula todos os dias, só faltando quando está doente? Sim, às vezes ou não, a professora marcava. É pontual na hora da chegada e na hora da saída? Vem de uniforme completo todos os dias? Fez a lição de casa e traz no dia combinado? Porque muitas crianças deixam a tarefinha em casa, né? Então já cria responsabilidade. Lembra das tarefas orais quando solicitadas? Aproveita bem o recreio, o parquinho, brincando com os colegas, porque tem criança que só fica brigando, né? Sai para brigar. Depois, na rodinha ou em outra atividade, sabe ouvir e esperar a sua vez de falar?
faz as atividades com atenção e capricho, né? Porque tem criança que, ai, terminei, toma. Então, tem criança que é mais caprichosa, né? E isso aí tem que ser trabalhado, isso é paciência, isso tem que ser trabalhado com ela. Cuidado com o material. Se ela guarda lancheira, pasta, blusa, ou se ela pega, se ela sabe, né? Se ela dobra, tem os cuidados com as coisas dela. Presta atenção às explicações da professora. Se traz fruta de segunda a quinta-feira. Por quê? Todos os dias, de segunda a quinta, a criança... aliás, não era nem quinta, era até sexta-feira. Porque a criança trazia fruta e lanchava 3h30. Quando era mais ou menos umas 4h20, aí era 4 horas, ela dormia, descansava um pouquinho, acordava, comia a fruta e ia embora, para a criança não ir embora com fome. Porque a gente tinha um barzinho na frente da escola, então ela saía da escola e já ia direto pro barzinho. Depois que começou a comer a fruta, ela não pedia mais para ir no barzinho. Evitar doce, né, gente? Porque isso aí não é legal para criança mesmo. Vamos lá. Outra coisa que eu coloquei que foi muito legal na minha ficha avaliativa lá da escola era a evolução do desenho. Porque às vezes a criança fazia aquele rabiscado e a mãe falava assim, ai, meu filho tá rabiscando. Gente, tudo é fase, pelo amor de Deus. Tudo é fase. E a fase da evolução do desenho são 3 fases. São as gratujas, que a criança rabisca, que é aquela criança lá por 2 anos, né, 1 ano e meio, ela faz um monte de rabiscado. Depois é o estágio pré-esquemático, que a criança começa a fazer a bolinha, que é a cabeça, faz a bolinha e os pauzinhos assim do corpo, só que faz tudo voando, ainda sem uma localização. Isso por volta de uns 4 anos, mais ou menos. E depois o estágio esquemático, que é quando faz a cena propriamente dita, que gira mais ou menos em torno dos 6, 7 anos, aí ela já faz um cenário bonitinho, ela já faz a árvore grande, a pessoa menorzinha, ela já faz o pai maior, a mãe menor, a filha pequenininha, ela começa a ter noção de tamanho, e assim, tem matinho, não tá muita coisa voando, então já é um estágio esquemático. Então eu fazia o textinho explicando o que era isso, com o desenho para ela ter uma noção do que eu tô falando. E aí eu colocava evolução do desenho, que era primeiro bimestre. Eu colocava desenhar você e os 3 coelhinhos, porque a gente trabalhava os animais, então eu já fazia uma frase em cima disso. Então no final do bimestre nós já avaliávamos falando de alguma história, de alguma coisa de animal que tinha contado ali, trabalhado no bimestre. No segundo bimestre, a gente trabalhava céu, noite, dia, tempo, enfim, desenho, dia e a noite. Terceiro bimestre, desenho que você plantou na horta, porque as crianças trabalhavam com planta, faziam hortinha, aí a gente já usava isso também. E no quarto bimestre, desenho os animais que vivem na água, porque a gente já trabalhava animais aquáticos, animais terrestres, animais, enfim, tudo, tipos de animais. Então, pelo cada final de bimestre, a criança fazia o seu desenho e a gente já colocava, e aí a mãe olhava lá no textinho para ver qual nível que estava o filho, se estava no nível adequado à idade. Depois, gente, nós tínhamos na escola lá também, nossa, que calor. A gente tinha na escola aula de futebol, aula de balé e psicomotricidade. Tudo isso na educação física. Então, o que a gente fazia as avaliações também naquele consegue com ajuda e em desenvolvimento. E eu fiz vários critérios também de acordo com a idade aí nesse questionário. Era tipo um relatóriozinho, tá? Que ele tinha que preencher, bem completo, por sinal, os pais gostavam. E aí eu terminava com ressalvas e observações, a professora escrevia alguma coisa ou a coordenadora escrevia alguma coisa, e eu deixava uma parte para os pais escreverem também. O pai sempre escreveu alguma mensagem, se está satisfeito, se não está, alguma coisa, o que ele quisesse. Os maiores, o prézinho, o de 5 anos, a gente colocava também uma parte da alfabetização. Só que eu não tenho aqui salvo no meu computador, eu já perdi isso. Eu fazia um texto explicando os níveis de alfabetização, tá? O silábico, sílabo alfabético, pré-silábico, aquelas coisas tudo. Fazia um textinho bem curtinho explicando com exemplo. E depois a gente fazia, em cada bimestre, a criança ia escrever, dava um desenhinho, colocava o desenho de uma bola, por exemplo, e escrevia e uma linha na frente. Escreva
o desenho, né? Aí ele vai lá e ele tinha que escrever bola. Só que à medida que ia passando o tempo, a criança ia amadurecendo e aí ele ia pulando de níveis. Então dava para o pai, para o responsável, ver que o filho estava evoluindo na parte da escrita. Depois que eu fiz esse relatório, bem mais direcionado, eu nunca mais tive problema. Gente, esse relatório, assim, muito bom, foi muito legal. Me deu trabalho? Me deu trabalho. Olha, eu levei, assim, uns 2 anos para chegar nisso aqui que eu queria, porque, assim, o pai reclamava de alguma coisa, eu mexia no relatório. Ele reclamava outra coisa, eu mexia no relatório. Depois que eu fiz esse, a reclamação acabou. Então, eu vi que funcionou. Vou compartilhar com vocês, vou deixar lá no meu blog, Dia a Dia na Escola, e aí você faz a adaptação aí para você na sua realidade. Não pegue o relatório e não faça copiando de cabo a rabo, igual eu fiz, gente. Porque é igual eu falei do planejamento no vídeo passado. Você tem que fazer de acordo com a sua realidade. O que você oferece aí. Só que quando a gente tem um modelo, a gente consegue ter uma ideia, é mais fácil para a gente criar o nosso. Então você coloque aí de acordo com o que você faz, de acordo com as atividades que você desenvolve aí na sua escola, tá bom? Espero tê-los ajudado, eu acho que vocês vão gostar muito desse vídeo aí. E olha lá no blog também que eu vou deixar o modelo lá. Um beijo no coração. Tchau!